Ontem eu recebi uma pergunta de um ortopedista que falou o seguinte: Vitor, como eu faço sendo ortopedista? Então as pessoas não querem ficar ali lendo no Instagram, né? Posts sobre joelho, ombro, cotovelo, pé, mão, manguito, coisas do tipo. Como que eu faço para me sobressair então no Instagram e conseguir pacientes? E aí a dica que eu vou dar não é só para ortopedista, é para você refletir se serve para você também na sua especialidade, tá bom? Eu já tive alguns casos de alunos, principalmente do médico celebridade, que são ortopedistas e que tiveram um insight. Qual era o insight? Se eu ficar publicando conteúdo de ortopedia para o paciente, esse paciente não entra no Instagram com uma vontade enorme de consumir aquele tipo de conteúdo, convenhamos, né? Aí ele passou a fazer conteúdos para fisioterapeutas. E um desses meus alunos foi mais além. Ele passou a fazer uma vez por semana live com fisioterapeuta. Então toda semana ele faz uma live com fisioterapeuta, Essas lives, é claro que eles abordam questões de equipe multidisciplinar, ou seja, o papel do médico, o papel do físio, onde tem os espaços de convergência e tudo mais, quais eram os melhores tratamentos para aquela situação e coisas do tipo. O que aconteceu? Ele acabou formando uma cadeia muito grande de seguidores fisioterapeutas do Brasil inteiro que gostam, na verdade, de consumir aquele tipo de conteúdo. Então o físio sabe que toda quinta-feira vai assistir uma live de um médico e um outro físio discutindo alguns casos, conversando sobre questão de equipe multidisciplinar e tudo mais, e que aquilo é benéfico para o currículo do fisioterapeuta. Mas sabe qual que foi o impacto de fazer essas lives para a carreira do ortopedista? Os fisioterapeutas começaram a referenciá-lo para os pacientes. Então, os próprios físios começaram a enxergar aquele médico como uma referência, e principalmente os da região dele, é claro, toda vez que acontecia uma lesão, porque o fisioterapeuta convive muito com esse tipo de paciente, né? Está reabilitando, nem sempre o tratamento é cirúrgico, referenciava para aquele médico realizar cirurgias. E isso aumentou e muito a agenda dele. A reflexão que eu te proponho é a seguinte: muitas vezes o seu conteúdo não tem que ser direcionado para o paciente. O seu conteúdo tem que ser direcionado para um outro colega. Imagina que eu sou radiologista. Alguém entra no Instagram, pensa comigo, um paciente entra para ficar vendo conteúdo de radiologia? Na maioria dos casos não, mas tem alguns radiologistas que são criativos, eu conheço alguns que conseguem levar isso de letra. Mas a maioria não. Então, se esse mesmo radiologista fizesse conteúdos para ensinar, principalmente gineco, né, que é quem referencia muito, dependendo ali da área do radiologista, para ensinar ginecologista a conseguir entender melhor os exames de imagem e tudo mais, e coisas do tipo, e discutir algumas coisas, e fazer live toda semana com gineco e falando de exames, principalmente exame pré-natal, ultrassom 4D, ultrassonografia 4D para bebês e tudo mais. Ou seja, é um espaço muito interessante que você passa a ocupar e passa a receber mais indicações ao longo do tempo. É claro que isso não é porque você fez uma vez que vai te dar resultado, isso é consistência, demora um pouco, mas depois que engrena, você pode ter certeza que você pode receber muitas indicações.